Vamos assentar, vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, onde nos encontramos. 1 Coríntios, entramos agora no capítulo 12, lembra? Nós estamos, a partir do capítulo 7, Paulo está tratando, respondendo as perguntas que a igreja começou a fazer. No capítulo 1 ao 6, ele começou a falar daquilo que ele soube a respeito da igreja. Do 7 em diante, respostas que Paulo vai dando aos questionamentos, às perguntas da igreja. E aí então, Paulo vem agora, a partir do capítulo 11 até o final do capítulo 14, corrigindo os erros da igreja no culto. Então Paulo vai se concentrar agora no culto, quando o povo de Deus se reúne. Ele já fez isso no capítulo 8 também, ele já trouxe ensinamentos a respeito disso, do culto, no capítulo 8, mas agora de forma muito específica, a partir do capítulo 11 ele vai tratar a respeito do culto. E no capítulo 12, onde nós estamos hoje, ele vai falar dos dons espirituais no culto. Então agora, grande parte do tema a respeito do culto diz respeito justamente a isso. A primeira parte que ele tratou foi a questão das comidas sacrificadas aos ídolos, né? Nós vamos participar dessas comidas e do culto ao Senhor de forma alguma, ok? Não podemos fazer isso, mas depois ele vai tratar sobre a questão do véu, ok? Que as mulheres não queriam usar véu, e a gente viu quais são os princípios por trás do véu, ok? E agora Paulo vai entrar a partir do capítulo 12 até o final do capítulo 14 nos dons espirituais. E está aqui algo muito importante para mim e para você, para a igreja inteira dos nossos dias, é a questão do uso dos dons. Sempre foi um problema, sempre foi um complicador. Você vê, Paulo está na igreja primitiva aqui. Igreja primitiva, nós estamos aqui no ano 60, 50 e poucos, aqui 56 mais ou menos, a carta é escrita e já temos problema com o uso dos dons. Então se arrasta desde sempre, ok? Não é uma coisa dos nossos dias apenas. Então nós precisamos aprender. E o primeiro argumento de Paulo vai a respeito do objetivo dos dons espirituais. Ele vai logo no objetivo. Qual é o objetivo dos dons espirituais? E aí, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas que texto estranho é esse? Paulo começa falando sobre os dons espirituais e vai falar sobre essa questão de quem diz que Jesus é Senhor, fala pelo Espírito de Deus, que amaldiçoa Jesus. Aí você fica olhando e fala: gente, eu não entendi nada. E como é que aqui nesse texto está o objetivo dos dons espirituais? Então, o ponto inicial de Paulo é colocar um objetivo sobre os dons, justamente para que isso seja um caminho norteador para tudo que ele vai dizer daí por diante, ok? Lembre-se, os coríntios, assim como todos os gentios, quando se convertiam, eles vinham de um mundo idólatra, tirando aí os judeus, né? Quando se convertiam, todos os outros cristãos vinham da idolatria, ok? Então eles tinham deuses cósmicos que governavam o sol, a lua, as estrelas, enfim, os planetas. Eles tinham deuses também
cuidavam aqui da chuva, da prosperidade, do sexo, do alimento, de tudo que diz respeito a essa questão do ser humano. Então a idolatria sempre fez parte do culto, da vida. Havia altares em todas as casas, ok? Então a idolatria era algo comum para eles. E obviamente você tem uma igreja, que é a igreja de Corinto, que nós estamos analisando, é uma igreja aberta para a sua cultura, ok? É uma igreja que está aberta espiritualmente para tudo que a cultura está dizendo e norteando. Então, aquilo que eles estão vendo na cultura, aquilo que eles estavam vendo nas religiões de mistério, ok? Nos cultos de mistério, eles vão trazer tudo isso para dentro da igreja. Eles trazem a filosofia, a sabedoria humana, como nós vimos no começo. Eles trazem a imoralidade para dentro da igreja, as divisões para dentro da igreja, né? Essa rebelião, né? Essa falta de unidade, eles trazem para dentro da igreja. Aquela insurreição por parte das mulheres também, eles trazem desses cultos de mistério. Enfim, obviamente, no uso dos dons, eles vão ter problema. Então, uma igreja doente, uma igreja espiritualmente aberta à cultura, uma igreja que está, onde a cultura tem mais poder e influência sobre ela, do que o Evangelho de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, é uma igreja doente. O culto dessa igreja não vai ser diferente, ok? Vai ser um culto doente, cheio de problemas. Então, aqui Paulo vai também ajudar essa igreja, nortear essa igreja com relação aos dons espirituais. Para você ter uma ideia, é uma igreja que Paulo diz: olha, quando alguém entra aí, vai achar que está todo mundo louco. Ele vai dizer isso logo no capítulo 14, né? Ele vai dizer: olha, parece que quando alguém que não é crente entra no meio de vocês, eu cheguei no hospício. Eu não sei, às vezes parece que a gente tem a mesma impressão em algumas igrejas, em alguns cultos que a gente vê hoje em dia. Parece que é uma loucura, um negócio assim desordenado, as pessoas aos gritos, aquelas coisas mais loucas possível. Então, Paulo vai colocar o ponto aqui de objetivo central dos dons, ok? Dos dons espirituais. Então, primeira coisa que a gente precisa definir é o que são os dons espirituais, ok? Os dons espirituais são capacidades espirituais e especiais com as quais Deus capacita a sua igreja, ok? Então, os dons espirituais são capacidades espirituais e especiais com as quais Deus capacita a sua igreja. Então, esse aí é o ponto daquilo que Paulo está falando. Quando você lê o versículo 1, diz: quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A melhor tradução para essa expressão, quanto aos dons espirituais, seria com relação ao homem espiritual. Essa seria a melhor tradução, tá bom? Com relação ao homem espiritual. Ele vai falar dos dons espirituais, perfeito? Ele vai falar dos dons espirituais a partir do versículo 4, ele já está falando dos dons espirituais. Mas o que Paulo está querendo trazer, e eu já falei isso para vocês algumas vezes, é que existe uma turma lá nessa igreja, formada por maioria de mulheres, ok? Aquela que quer usar o véu, que larga o casamento, aquela coisa toda, que elas se acham super espirituais. Os coríntios se acham super espirituais. Nós já falamos a língua dos anjos, nós já transcendemos, nós já chegamos lá. Eles têm uma escatologia, que é o estudo do fim. Eles têm uma escatologia ultra realizada. Eles acham que já chegaram na glória, ok? Eles acham que já chegaram na glória, que já estão no mesmo estágio que os anjos. Por isso que algumas mulheres lá tomaram a decisão de não ter relação sexual com o marido. Aquela coisa, Paulo tem que entrar e dizer: não façam isso, o diabo vai tentar vocês, enfim. Então, há toda uma ideia aqui equivocada com relação à espiritualidade saudável. Isso existe tanto nos nossos dias, na verdade. Por isso que a melhor tradução aqui para esse primeiro ponto é: com relação ao
Eu não quero que você seja ignorante. E Paulo vai dizer quem são os verdadeiramente espirituais. Obviamente são aqueles que fazem uso dos dons do Espírito da maneira correta. Ok? Ele vai falar sobre isso. Mas são os verdadeiramente espirituais, são aqueles que têm um objetivo de vida espiritual. É o que vai dizer o versículo 2. Ok? Então, a gente vê que essa ideia da espiritualidade correta é muito complicada em nossos dias também. As pessoas acham que, por exemplo, os dons espirituais, alguém que tem dons espirituais, é alguém espiritual, maduro na fé. Não ouviu Paulo dizer que eles são carnais? Capítulo 2, capítulo 3. Vocês são carnais. Paulo diz: eu não pude falar a vocês como maduros na fé, porque vocês ainda são crianças. Leite vos dei a beber. Ué, mas eles não fazem uso dos dons? Paulo diz: não falta nenhum dom espiritual para vocês. Mas eles são crianças, carnais, imaturos. Eles usam os dons espirituais, mas tem imoralidade dentro da igreja, tem mentira dentro da igreja, tem divisão dentro da igreja. Então a primeira coisa que você precisa entender aqui, que o fato de alguém ter dons espirituais não indica em hipótese alguma maturidade espiritual. Você pode anotar isso, por favor? Eu acho que você deveria anotar, acho que você deveria escrever isso, pelo menos no rodapé da sua Bíblia. O simples fato de ter dons espirituais não é indício nenhum de maturidade espiritual. Porque essa igreja aqui, se dons espirituais fossem maturidade espiritual, essa igreja não tinha quase problema nenhum. Mas é a pior igreja do Novo Testamento essa igreja. E eles têm dons. Mas hoje, gente ruim e complicada, Jesus Cristo é um negócio difícil. Então, veja, com relação à ideia, ao conceito de ser um homem espiritual, vocês precisam aprender muito. Vocês ainda são ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. E a ignorância, eu li uma vez uma banca de revista bem velhinha, cai nos pedaços aí, não sei se está gatinho. A ignorância é a mãe da miséria. E tem toda a razão. Eu não sei se foi só uma frase de caminhão ou se alguém fez uma citação ali, mas é verdade. Ok? É verdade. A ignorância, ela conduz você a todo tipo de coisa ruim. Veja, eles são ignorantes, eles são carnais, mas isso não impede eles de usar os dons do Espírito. E usar os dons do Espírito, usam de maneira errada. Não glorifica a Deus, não edifica a igreja, e é um escândalo para quem não é crente. E quando chega na igreja, eu penso que tem um bando de maluco nessa igreja. Só tem doido aqui nesse lugar. Eu vou vir para cá fazer o quê? Essa gente não tem nada para acrescentar à minha vida. Então veja, o que Paulo está dizendo é que o uso dos dons precisa ser correto. E o homem espiritual, verdadeiramente espiritual, vai usar os dons da maneira correta. Então, não se impressione quando você vê alguém usando os dons espirituais. Não se impressione. Você se impressiona. Você não deveria se impressionar. Nós temos uma espiritualidade muitas vezes equivocada. Nós achamos que alguém que tem dons espirituais é ultra espiritual. É ultra espiritual. Pelo contrário. Nem sempre isso é verdade. Ok? Na realidade, a maioria das vezes essas pessoas são muito carnais. Muito carnais. Voltando para o texto. Qual é o objetivo do versículo 2 dos dons espirituais? Vocês sabem que quando eram pagãos, estavam sem Cristo, sem Deus nesse mundo e sem esperança, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. E aqui Paulo arremete eles para a condição que eles se encontravam. Eles eram atraídos, e a idolatria atrai. A idolatria atrai. Em dois sentidos a idolatria atrai. A idolatria atrai porque ela fomenta o ego. Ela fomenta o ego, ela alimenta o ego. A idolatria parece que põe um ídolo no meio, no centro de tudo, mas não. A idolatria coloca o nosso ego no centro de tudo. Então, meus irmãos, a idolatria ela atrai nesse sentido, porque ela coloca o ego do ser humano no centro de tudo e coloca os prazeres pecaminosos do ser humano
na sua satisfação, porque os deuses existem para satisfazer a minha vontade. E a partir do momento que aquele Deus, que aquela estátua, que aquele ídolo não me satisfaz as vontades, eu viro ele para a parede, cubro ele com um pano ou boto ele de cabeça para baixo. Porque na idolatria quem manda sou eu. No fundo, por isso que ela atrai. Mas essa palavra, esse verbo atrair aqui, ele tem uma ideia de escravizar. Ele não tem simplesmente uma ideia de atração, mas ele tem uma ideia de escravizar. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8, o que eles adoram é a demônios que eles sacrificam. Atrás de cada ídolo, demônios estão ali. Paulo já disse isso, falamos disso largamente no capítulo 8, ok? Então você vai ver Paulo mostrando para eles que a idolatria conduz nessa direção e remete a eles a ideia do culto que eles viviam. Eles eram atraídos e levados, guiados, orientados. Eles consultavam os deuses para nortear suas vidas, para tomarem decisões, ok? Então eles guiavam suas vidas. Paulo mostra para eles, e aqui está o contraste. Aquilo que vocês faziam lá não tem nada a ver com o que vocês fazem aqui. Não tragam ideias, conceitos, valores, trejeitos, nada do que vocês faziam lá nos cultos pagãos para cá. Porque aqui, versículo 3: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então qual é a ideia? Paulo está fazendo um contraste. Quando vocês estavam na idolatria, vocês viviam naqueles mantras, naquelas rezas e repetições, vocês ficavam naquelas palavras mágicas, haviam deuses que eram consultados pelo eco, chegavam numa greta, num buraco, numa caverna, gritavam e tinha ali um adivinho que a pessoa emitia a voz, ou o próprio adivinho emitia a voz naquela fenda, naquela caverna, e a voz voltava e dali ele ouvia a voz de algum Deus. Eles ficavam repetindo palavras e mantras, frases feitas e repetidas por horas, em transe, para poder serem guiados pelos deuses. Por isso aqui, que o grande ponto deles é o dom de línguas. O grande problema dessa igreja é que eles têm uma espiritualidade invertida. O último dom para eles é o primeiro. Por quê? Porque eles trouxeram da idolatria a ideia de que simplesmente mantras, rezas, transes trazem uma espiritualidade. É algo de fato espiritual. Por isso que eles estão fazendo aquilo no culto. Está todo mundo falando em línguas no culto. Eles se perderam, eles trouxeram aquilo que era da idolatria para dentro da igreja. Ok? Então esse é o contexto que nós encontramos essa igreja com relação aos dons espirituais. E em meio a isso, tem gente gritando dentro da igreja, falando dentro da igreja, Jesus é amaldiçoado, Jesus é amaldiçoado, e o povo não faz nada. E fala isso, e diminui a Cristo, a santidade de Cristo, a obra da cruz, e eles vão falando, Jesus é amaldiçoado, e Paulo está dizendo, isso está errado. Isso está errado. Ninguém, por isso eu afirmo, versículo 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, isso não tem absolutamente nada a ver com o Espírito de Deus, vai dizer Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, alguém que vai dizer Jesus é Senhor, e aqui nessa expressão está todo o objetivo dos dons espirituais e da vida cristã. O objetivo da vida cristã está nessa frase: Jesus é Senhor. E o objetivo dos dons espirituais é Jesus é Senhor. Todo dom que não der glória a Cristo, ou ele não
vem de Deus, ou ele está sendo usado da maneira errada. Se no uso dos dons, a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, a glória de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, não está sendo exaltado, tem um problema aí. Se não está remetendo pecadores à cruz de Cristo, tem alguma coisa errada aí. Sempre, aqui está o ponto, o ideal central de Paulo é que, assim como no passado os coríntios haviam sido influenciados e desviados para e por deuses mudos, agora aquele que é habitado pelo Espírito do Deus vivo é conduzido à suprema confissão cristã. O Senhor é nenhum outro senão Jesus. O Senhor é nenhum outro a não ser Jesus. Essa é a confissão cristã máxima. Cristo é Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Esse é o ponto da nossa vida. Esse é o ponto dos dons espirituais. Os dons, todos eles, precisam estar aqui. O Senhor de todo o universo é, mediante a sua morte e ressurreição, nenhum outro senão Jesus, o crucificado e ressuscitado. Aqui está o ponto central da argumentação de Paulo sobre o dom de línguas. Somente o que se entende, o que é inteligível, o que passa pela razão e edifica, é o que é verdadeiramente espiritual. As pessoas estavam achando que ser espiritual era falar a língua dos anjos. Era ficar falando, por isso que Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras aí que edificam, a falar 10.000 palavras em outras línguas que não vai edificar ninguém. Vocês são meninos, Paulo vai dizer para eles, vocês são meninos, não são espirituais, vocês são carnais, vocês são crianças na fé, porque eles acham que ficar falando 10.000 palavras em línguas era o certo. Paulo diz, não, eu prefiro falar 5 palavras que vão edificar do que 10.000 que não vão edificar. Veja como a gente tem uma espiritualidade totalmente invertida. O culto de Deus está falando é um culto onde você entende o que Deus está dizendo, porque Deus sempre vai falar no idioma que você entende. Irmão, tem um vídeo, depois eu vou postar lá no WhatsApp da igreja para você ver. Eu até guardei esse vídeo para esse momento. Eu ri demais quando eu vi esse vídeo. Eu ri muito quando eu vi esse vídeo. Está sendo gravado e está lá um homem dizendo assim, eu vim aqui, e aí ele começa a falar em línguas. E eu não estou brincando, e começa a falar em línguas. Porque Deus, e fala em línguas, vai fazer e fala em línguas. E eu não quero que ninguém fique sem entender e fale em línguas. E acabou. E você entendeu o quê? Eu não sei se você já teve a experiência que eu já tive algumas vezes, quando eu era novo convertido, de alguém vir orar por você. E a pessoa começa a orar por você. Aí põe a mão na sua cabeça. E diz assim, eis aí meu servo. E eu te digo parar. E eu estou te falando que Entendeu o mistério, irmão? Realmente é um mistério, porque eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada.
falando, ministrando, trazendo palavras claras, límpidas. Que ideia é essa dessa gente? Esse é um uso errado dos dons. Está tudo errado. Não tem nada de bíblico. Um bando de meninos, um bando de crianças, um bando de carnais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sem medo nenhum de errado. Porque eu estou vendo a Bíblia. O texto vai dizer que o objetivo dos dons é Jesus é Senhor. Essa fórmula é a fórmula do tetragrama do Antigo Testamento. Yahweh. Eu sou o Senhor. Aqui Paulo está dizendo essa expressão mais poderosa do universo. É essa: Jesus é Senhor. Ele reina. Ele é Deus. Ele é o eterno. Antes de tudo e depois de tudo, Ele é o único Senhor, o único Rei, aquele que é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. O Senhor de tudo que é visível e invisível, o Deus único e verdadeiro. Ele é Senhor. Essa é a fórmula da vida, o objetivo da vida do cristão. E se esse é o objetivo da vida do cristão, não pode haver outro objetivo no uso dos dons. No uso dos dons, Cristo deve ser glorificado no uso dos dons. Quando se prega, quando se ensina, quando se cura, quando se profetiza, em todos os dons, em todos os ministérios, a glória deve ser de Cristo. Se eu apareço mais do que o dom, está errado. Quem tem que ser glorificado, quem tem que aparecer é Cristo, e ninguém mais. E ninguém mais. Cristo é o Senhor. Essa é a expressão máxima, como Paulo vai dizer no mesmo livro, no capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Meus irmãos, esse é o objetivo dos dons espirituais. Cristo seja glorificado na sua igreja para sempre. Primeiro ponto de Paulo. Espero que você tenha entendido os 3 primeiros versículos aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? Eu só estou impressionado, porque eu nunca tinha pensado nessa coisa. É assim mesmo. Vocês foram uma incógnita para mim, essa expressão, né? Esses 3, aqui, essa palavra dom aí, tem a ver com dom espiritual, dizer. Isso. E quando eu era novo convertido, eu vi muito isso. Alguém expulsando o demônio para ter certeza se o demônio tinha saído. Declara que Jesus veio em carne, ou diz que Jesus é o Senhor. Aí o demônio dizia isso, mas a pessoa não estava liberta. Vai ficar todo mundo confuso. Ok? Ficar todo mundo sem saber o que é. E agora, está liberto ou não está? Parece que não está. E ficava usando esse texto de forma errada. Ok? Então, meus irmãos, não é esse o uso do texto. O objetivo da vida cristã, o objetivo dos dons espirituais é a glória de Cristo. Não a glória humana, não é a idolatria. Lembrando, é quando você entende, é aquilo que passa pela sua razão. Por isso que Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendem que vai edificar, do que 10.000 palavras que não vai fazer sentido nenhum para vocês. Aquilo que não passa pela razão, aquilo que não é inteligível, não é espiritual e não edifica. Por isso que Paulo diz, se você vai falar em línguas, não tem quem faça isso inteligível, não tem quem interprete, fale só você. Você não pode falar na igreja, ok? Então alguém não pode pegar o microfone e sair falando em línguas aqui. Não pode. Se não tem quem interprete, você cala e fica sentado.
A gente vai ver isso lá na frente. Aqui, capítulo 14. Então o negócio aqui não é bagunçado, não. Tudo seja feito, Paulo vai dizer a respeito dos dons, com decência. Tem muitos estudiosos aí que defendem que não existe esse negócio da língua estranha. Existem as línguas que eram faladas, línguas que existiam. Latim, italiano, grego. Existem. Vamos chegar lá no capítulo 14. Guarda essa pergunta. No capítulo 14, que aí eu vou entrar no tema com tudo. Paulo está só botando um alicerce. Paulo está só jogando o terreno aqui, jogando alicerce. No desenvolvimento do texto eu vou estar entrando nisso, porque se eu entrar aqui, a gente não sai nunca mais desse negócio, ok? Vamos ver, capítulo, versículo 4. Olha o versículo 4. Agora, o segundo objetivo dos dons. O primeiro qual é? A glória de Cristo. Ponto. Agora, o segundo objetivo dos dons, a operação do Espírito de Cristo na igreja. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Acho lindo o texto trinitariano. O que é um texto trinitariano? É quando você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dele, viu? Olha para o texto. Veja o texto aí. O Espírito, o Senhor, que ele acabou de dizer quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Acabou de dizer, Jesus é o Senhor. E agora, o Pai, Deus, que efetuou tudo isso. Acho lindo. Talvez tem um texto trinitariano, fica apaixonado nele. Viu? É um texto maravilhoso. Então, nesse contexto trinitariano, o Espírito, o Senhor e o mesmo Deus. O Espírito, o Senhor, o mesmo Deus. Deus está operando na sua igreja. Acho extraordinário isso. Como Deus está operando na sua igreja. E Ele vai usar os dons para operar. Perfeito? Ele vai usar os dons espirituais. Aqui nós temos algumas pessoas que chegam a dizer assim: não, pastor, pastores famosos, gente já, idade para ser meu avô do ministério, ok? Então, gente assim que já fez 60 anos de ministério, reconhecido no mundo inteiro, que diz: olha, não ensine sobre dons espirituais, não deixe isso na sua igreja, só provoca divisão na igreja. Meus irmãos, eu quero ficar com o texto bíblico. Eu quero ficar com o texto bíblico no sentido de que os dons existem, eles não foram algo do passado, não tem como você ser um sensacionista, você não tem base bíblica para isso. Não, os dons foram para o primeiro século, para a igreja dos primeiros séculos. Depois não teve mais necessidade, quando fechou o cânon da igreja, não tem mais os livros do Novo Testamento, então não tem mais necessidade, porque não acredito nisso, ok? Ninguém pode acrescentar nada na Bíblia, nem uma vírgula dela, nem uma letra na Bíblia, ok? Está perfeita, o texto perfeito, ninguém acrescenta nada e nem tira nada dela. Mas eu não creio no cessacionismo, que os dons cessaram. Não acredito nos dons hoje, mas eu acredito nos usos dos dons hoje, biblicamente. Eu não acredito nessa bagunça que você vê por aí, não. Na maioria das igrejas, eu não acredito nisso. Eu acredito no uso bíblico dos dons. Aí eu acredito. Mas essa bagunça que a gente vê por aí, eu não acredito não. Ok? Então eu acredito no uso dos dons. Eles estão em operação. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão agindo por meio dos dons para edificar a igreja. Mas que isso seja bíblico. Que isso seja bíblico. Ok? Então os dons do Espírito têm uma tríplice natureza. Olha o texto aí comigo. Eles são carisma. A própria palavra dons é a palavra carisma, de onde vem a ideia de carismático. O que é carismático? É a palavra grega caris, de onde vem a palavra graça. Caris, graça, amor. Os dons são graça, são dons, são presentes de Deus para a igreja. A origem dos dons é o amor de Deus, e esse amor transborda na igreja e através de todos na igreja.
eles têm uma origem, e a origem deles é o amor. Na pregação, no ensino, na profecia, todos os dons têm sua origem, têm sua essência no próprio amor. Mas é engraçado porque as pessoas dividem igrejas usando os dons. Deus me disse, Deus me falou. E aí, mas olha, a origem dos dons diz respeito ao amor. A própria palavra caris, graça, é o amor de Deus derramado na cruz. Então, o que Paulo vai dizer no capítulo seguinte, capítulo 13? Buscar como zelo, mas eu passo a ensinar a vocês o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ele vai para a essência dos dons. A essência dos dons é o amor. Alguém que não está usando o dom de amor não pode usar o dom. Seja ele qual for. Ser diácono, se não tem amor, não pode fazer. Não pode, né? Os dons da essência, eles são amor. Por isso que eu acredito no uso dos dons. Alguém que está dentro de uma igreja, que não está usando o dom que tem, dado por Deus, em amor, essa pessoa não tem capacidade de usar dom. Ela deve ser chamada com amor e dito para essa irmã, para esse irmão, dizer, olha, você não pode usar esse dom. Porque o que tem no seu coração não é amor, é ódio, é divisão. É uma glória pessoal, não a glória de Cristo. Você ainda não amadureceu na fé. Não usa os dons da igreja. Até que você amadureça. Olha o uso dos dons funcionando aí. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos julgar as profecias. Alguém emitiu uma profecia na igreja. A gente aceita? Não. A gente julga a profecia. Vê se ela é bíblica. Vê se ela está dentro dos parâmetros do uso dos dons. Se o que foi dito está de acordo com as escrituras. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Por isso que vira bagunça. Porque não é ensinado isso dentro da igreja. Olha, chama todo mundo quem tem dom profético aí na igreja. Quem acha que é profeta aí na igreja, que tem o dom profético, vem todo mundo para cá. Vamos estudar biblicamente a profecia. E uma das coisas que tem que dizer é que o falso profeta no Antigo Testamento não vivia. Os Zulus na África do Sul, no avivamento que veio, começou uma tal de profetada generalizada, uma profetada, todo mundo dizendo. Aí os pastores reuniram, viram na Bíblia que e os Zulus até hoje são um povo muito violento, eles matam assim facilmente. Eles viram na Bíblia que o falso profeta morria. Pronto. Foi um avivamento sem profecia, porque ninguém queria se meter a valente e botar a cara a tapa e dizer, não, ó, está aqui, eu estou dizendo, eis que, assim diz o Senhor, eis meu servo que te digo, não tinha um valente para botar o rosto lá, mas começar a... Então assim, irmãos, você precisa nortear, ensinar sobre os dons. Não é proibir, mas é ensinar. Eu não acredito que a mera proibição seja saudável, que a ignorância seja saudável. Não tem uso. Não se fala da estrutura. Eu acredito nos dons, mas eu acredito que ele deve ser ensinado. Então a primeira coisa é que dom é sinônimo de amor. Por isso que os dons eles edificam a igreja. Por isso que o uso dos dons, todos eles devem ser feitos em amor, como vai dizer o capítulo 13, ok? Mas também ele usa uma outra expressão, que os dons devem ser o quê? Olha o versículo 4, versículo 7, versículo 4, perdão. Há diferentes tipos de dons, mas um Espírito. Há diferentes tipos de serviço, diácono, é a palavra grega aqui, diaconia é a palavra grega, isso é, os dons devem ter um serviço, devem nos tornar úteis, os dons devem nos tornar servos e não senhores, devem nos tornar garçons, não clientes, não pessoas elitizadas.
profetizadas dentro da igreja. Pessoas que têm o dom, elas entram numa outra esfera de atuação, certo? Elas são pessoas, olha, aquele fulano está ali, aquele irmão, aquela irmã é especial. Você não pode ir. Não, eles não podem fazer qualquer serviço na igreja. Eles são especiais. Menina dos anos 80. Rapaz, o negócio, está vendo? Os dons são serviços, são diáconos. Os dons nos levam a servir, a alimentar as pessoas, a lavar os pés dos santos. Era um escravo que servia às mesas. Os diáconos. Mas também o texto vai falar que os dons, versículo 5 a 6 agora, os dons têm diferentes atuações. Energel, a palavra grega aqui, que quer dizer poder, energia. De onde vem a nossa palavra energia? Energel, energia vem dessa palavra aí. Quer dizer, o poder, os dons são poder, são atuações, é o poder para atuar, para avançar, para ser eficaz, produtivo. É o oposto de alguém nativo e infrutífero. Porque Deus não quer preguiçoso na sua obra. Já diz o antigo hino infantil que Deus não quer preguiçoso na sua obra. Pastor, eu tenho um dom. E quem quer que tu está fazendo alma? O que tu está fazendo, criatura? O que tu está produzindo? Quais são as obras, os frutos? Porque pelo fruto você vê. Eu tenho um dom. Está inativo por quê? Está infrutífero. O que você está fazendo com o dom? Nada. Eu venho no culto. Até eu não quero, eu venho no culto. E é só isso que tu está fazendo? Assim. Então você não está usando o dom. E todo salvo tem um dom. Todo salvo tem um dom. Que coisa linda. Então, os dons, eles nos levam a ser coadjuvantes aqui junto com o Espírito de Deus para trabalharmos. E é interessante, a natureza dos dons são três. E o texto também é trinitariano. Olha que ideia interessante. Recebemos a graça do Pai, e os dons são uma graça, um carisma, é uma graça. Imitamos o Filho na diaconia, Jesus é o servo, mas também fazemos tudo no reino de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ali que eles falam em línguas de todas as nações que estavam naquele lugar. O texto é trinitariano e os dons têm a sua natureza trinitariana, inclusive no Pai, no Filho e no Espírito. Belíssimo texto, sim? Que joia esse! Não é uma joia preciosa um texto desse? Não é deixar a gente queixar e dizer assim: meu Deus, quem escreveu esse texto? Foi o Espírito de Deus. Paulo só foi aquela preciosa caneta, aquela preciosa pena que Deus usou para escrever aqui esse texto maravilhoso. E a ênfase do texto não está no dom, nem que exerce o dom. A ênfase do texto está no Espírito que realiza os dons. Olha o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A manifestação é de quem? É sua? É de quem deu o dom? A manifestação é de quem? É do Espírito. A ênfase do texto não está em mim. A ênfase do texto não está em você, meu amado irmão. A ênfase do texto está no Senhor, no Espírito. Por isso que a gente deve usar o dom e todo mundo sai dizendo: que Deus extraordinário, que Deus bondoso, que Deus glorioso. Lembra de Pedro? Quando curou aquele homem na porta formosa do templo. Por que vocês estão olhando para nós?
como se pelo nosso poder ou piedade tivéssemos feito nada disso. Pedro, quando vai ressuscitar, sai todo mundo. Sai. Rapaz, se fosse hoje, como é que ia ser? Chama todo mundo! Chama todo mundo! Que eu vou ressuscitar o mundo. Chama todo mundo! Como é que você andou? Rapaz, você não está vendo que nós andamos com Jesus, que eu sou o discípulo que fundou a igreja, eu sou o apostolão aqui, rapaz. Meus irmãos, que coisa, né? O ano passado, acho que foi entre novembro e dezembro, eu não sei exatamente qual mês, aquele David Leonardo lotou um estádio lá em São Paulo e fez um mega culto. Aí tinha uma menina na cadeira de roda e ele disse que essa menina ia andar. E ele orou, e isso saiu em toda a internet. A menina não andou e ele passou vergonha. Aí, para resumir, ele disse assim: não, é porque faltou a fé. Oh, meus irmãos, é tão triste quando essas coisas acontecem, porque você joga uma expectativa numa pessoa em sofrimento, não produz glória a Deus, escandaliza a igreja. E quem não é crente? Todo mundo que conhece essa menina, que soube disso, mas é por isso que eu não sou crente. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Sabe, irmãos, os dons são uma bênção, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente facilmente pode cair no extremo. A gente facilmente, eu curo fulano de dom. Não, você não cura ninguém. A manifestação não é sua. Olha o versículo 7, a manifestação é do Espírito, visando o quê? O bem, como carregarmos as cargas uns dos outros. Literalmente é quando duas pessoas carregam uma carga. O dom, ele vem para a glória de Deus. É Deus que está fazendo através de nós, na misericórdia. Quem somos nós? Para que a igreja, o outro irmão, seja abençoado. Então você dá glória a Deus, meu filho. Eu estou aqui, eu sou só um diácono, eu sou só um servo, eu sou só um garçom, eu só estou servindo as mesas. Convém que ele cresça, que eu mingue. E se Deus curou, foi ele. E se Deus fez, foi ele. Saindo do culto, depois de um culto extraordinário, um irmão chegou para o Spurgeon e disse: que palavra extraordinária. Ele falou: o diabo acabou de me dizer isso. Que consciência que não foi ele, foi Deus, irmão. Foi o Senhor. Se alguma coisa boa aconteceu, foi ele. Não foi a nossa sabedoria, a nossa administração, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa espiritualidade. Por que está acontecendo um avivamento aqui? É porque eu oro muito. O que diz de novo? Você acabou de tirar a glória de Cristo, eu botei você. Está acontecendo porque você ora muito. Como o pessoal diz na gíria popular, você é o bichão mesmo. Foi você que fez isso. Eu pensei que tinha sido Cristo. Eu pensei que tinha sido a graça de Deus e o atuar, a manifestação do Espírito. Você está dizendo que foi você. A sua fé. A sua fé. Foi você que fez. Deus viu. Não. Volto a dizer, eu acredito no uso dos dons. De forma bíblica. De forma bíblica. É muito diferente do que você está acostumado a ver em igrejas que talvez você tenha visitado ou do que você vê na internet.
Muito diferente. Eu espero que você tenha uma visão bíblica a respeito do uso dos dons para a glória de Deus. Todo cristão verdadeiro tem dons. Olha o versículo 6. Olha para mim o versículo 6. Há diferentes tipos de atuação, mas o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Quem efetua? Deus é o agente dos dons. E Deus efetua em todos. E Deus efetua alguma coisa? Olha para o texto. Ele efetua tudo. E Ele efetua tudo em todos. Se alguma coisa aconteceu, de bom, claro, foi Deus. Ele efetuou tudo. E quem Ele usou? Não importa, foi Deus que usou aquela pessoa. Ele efetuou tudo em todos. Você não leva glória e crédito algum. Foi Ele que fez. E a glória dele. Mas veja, Ele efetua tudo em todos. Todo cristão verdadeiro, toda pessoa que foi nascida de novo, que nasceu de novo, foi batizada no Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É quando você foi batizado dentro do corpo de Cristo, no dia da sua conversão, no ato da sua conversão, no momento que você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, você foi inserido no corpo de Cristo Jesus. Lembro de mim, novo convertido, cheio de vontade de Deus, pedindo para Deus me batizar no Espírito Santo. E o coitado não sabia que já tinha sido, mas queria experiência de falar em línguas. Eita! Quem quer falar em línguas aqui? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem estava lá no primeiro? Quem era o primeiro? Primeiro. Ninguém chegava antes. Eu estava doido, mano. Chegava primeiro, ajoelhava, e eu com todo o coração orava com tudo, o meu coração inteiro ali para Deus. Deus, na sua misericórdia, teve misericórdia de mim. Mas, irmãos, é muita meninice, muita besteira, nada de falar, muita meninice, e falam todos em línguas. Não é assim que Paulo vai terminar o capítulo 12? Profetizam todos, são todos profetas, são todos apóstolos, e todos falam em línguas. Se a pergunta é retórica, todos falam em línguas? Claro que nem todos falam em línguas. Então já quebra aquela ideia de que se você falou em línguas, você foi batizado com o Espírito Santo. Não, batismo com o Espírito Santo é o dia da sua conversão, quando o Espírito de Deus entra em você. E no dia que o Espírito de Deus entra em você, na salvação, você foi lavado no sangue de Jesus, ali você recebeu o dom. Porque naquele momento você foi inserido no corpo de Cristo. Agora você é membro de Cristo. E cada membro do seu corpo tem um dom, tem uma função, tem um serviço a fazer. Seu coração bate, seus lábios falam, seus olhos veem, seus pés andam. Você tem um dom, você tem uma função nesse corpo. E nessa função você vai glorificar a Cristo, você vai servir os seus irmãos e vai pregar o Evangelho para toda a criatura. Pronto, acabou. É falar em línguas? Não sei se o Espírito de Deus vai te dar esse dom, mas se ele te der esse dom, glorifica a Deus. Não importa qual seja o dom, você está no corpo, você é membro do corpo, você tem uma função, você tem um serviço, você tem um dom. E aí você vai glorificar Deus. Você entendeu isso, irmão? Então, pastor, eu quero aquela experiência. Tenha a experiência. E não tenha, por favor, uma vez só não. Eita, naquele dia que Deus me visitou, naquele dia que eu achei que eu fui batizado com as pessoas, eita, naquele dia que Deus me visitou, nunca mais aconteceu. Não, foi só aquele dia. Coitado de você. Era para ser todo dia. Era para você ter sido visitado por Deus, cheio do Espírito, como diz Atos dos Apóstolos. E quando o
no auristo, no grego. Você foi cheio antes, hoje vai ser sempre. É um enchimento contínuo, é uma experiência de glória contínua. Não batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo foi quando você recebeu Jesus, quando Cristo te salvou. Você nasceu de novo. Naquele dia você foi batizado no corpo de Cristo. Você recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado nas águas, mas você foi mergulhado no Espírito de Deus. Pronto, no dia da sua salvação. E depois você foi batizado nas águas, como declaração pública daquilo que Deus fez na sua vida. Pronto. Então todo cristão verdadeiro tem dom. Você tem dom? Sim. Sim. O que você tem que fazer? Servir, trabalhar. Pronto, trabalha na igreja, serve na igreja, ok? E o versículo, eu pensei que até o versículo 11, mas foi até só o 7. Mas semana que vem a gente está aqui, e a gente está com pressa, né? É um texto tão rico. Mas, diante daquilo que você ouviu hoje, vamos orar e pedir, Senhor, nos ajude. Nos ajude a entender os dons, as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor trouxe do céu para nós, para vivermos nessa terra, nesse mundo caído que precisa tanto de Ti. Vamos orar, feche